Gabriela, então, pessoal, todos, né, que nós estamos dando início com a gravação, tá? Então, para que todos estejam cientes que está sendo gravado. Então, novamente, né, dou as boas-vindas à Graciele e agradeço pela participação e disponibilidade de estar aqui conosco. Ao Luciano também, então, professora Graciele e professor Luciano, muito obrigada. Vamos dar início à defesa da dissertação de mestrado da Gabriela Funk dos Santos, com o título Estudo da Viabilidade Técnica de Emprego de Cimento e Emulsão Asfáltica para a Estabilização de Bases Granulares. Gabriela, tu tens até 50 minutos para fazer a tua defesa e depois vamos para as arguições. Então, a palavra está contigo. Muito obrigada, professora Tatiana. Um bom dia a todos. Então, eu vou primeiramente compartilhar minha tela com vocês. Já estamos vendo, Gabriela. Certo. Então, eu vou começar. Eu me chamo Gabriela Funk dos Santos e estou aqui para apresentar a dissertação de mestrado intitulada Estudo da Viabilidade Técnica de Emprego de Cimento e Emulsão Asfáltica para Estabilização de Bases Granulares. O trabalho esteve sob orientação da professora Tatiana Servo. E desde já eu agradeço a presença da professora Graciele e do professor Luciano por compor a banca examinadora desse trabalho. Vou iniciar, então, com uma breve estrutura da apresentação, que será composta por introdução e objetivos, revisão da literatura, metodologia experimental, resultados e discussões, e, por final, as considerações finais. Bom, de modo a iniciar a introdução e apresentar os objetivos, é sabido que o modal rodoviário é o principal sistema logístico de transporte do país. O custo da implantação das rodovias é alto e os materiais convencionais que são empregados são os principais responsáveis pelo valor total das obras. Por isso, é necessário uma busca contínua por alternativas sustentáveis, técnicas inovadoras, para que se tenha economia e um comportamento do material semelhante ou melhor ao convencional. A reciclagem de pavimentos, atrelada à estabilização, é uma boa opção nesse caso, aparecendo como possíveis alternativas a cal, o cimento, a emulsão asfáltica ou a espuma de asfalto. Em diversas pesquisas foram constatados que as características mecânicas das misturas e dos pavimentos, elas não são prejudicadas utilizando os fresados. Além disso, há um impacto positivo, sendo a redução da utilização de recursos naturais, além de destinar o material fresado, dar um destino correto ao material fresado. De forma a atender o escopo do trabalho, foi adotado o objetivo geral, então, que é determinar a viabilidade técnica de misturas com fresado asfáltico, estabilizado com emulsão e cimento, em diferentes teores, para empregar em camada de base de pavimentos. Ainda realizar a comparação dos resultados entre as misturas com os agregados naturais e com o material fresado. Dessa forma, foram atribuídos objetivos específicos, verificar as propriedades das misturas e sua capacidade de aplicação por meio de ensaios laboratoriais, como resistência à compressão simples, atração por compressão diametral, módulo de resiliência e proporcionar resultados iniciais para o ensaio de fadiga. Posteriormente, obter e avaliar os resultados no que tange o comportamento de resistência e rigidez das misturas contendo os teores de emulsão em 0, 2 e 3%, e de cimento Portland em 1 e 3%. Comparar esses resultados, tanto da matriz pétrea de referência utilizando agregados naturais, como da matriz reciclada utilizando a matriz 70% RAP e 30% pó de pedra. Verificar a existência ou não de uma associação significativa entre os diferentes ensaios. E, por fim, verificar o efeito do teor de cimento, porosidade e da relação porosidade por teor volumétrico de cimento nas propriedades de 3 ensaios.
A revisão da literatura, ela foi dividida de forma a atender, então, esse referencial e embasamento teórico da pesquisa, na qual foi dividida nesses itens, conforme vocês podem visualizar no slide. Não vai ser aberta a explanação desses itens, devido ao tempo de apresentação. A metodologia experimental, ela foi dividida em 6 grandes etapas. A primeira foi a organização dos materiais e o recebimento dos mesmos. Posteriormente, caracterização do RAP e dos agregados, na qual a maioria já havia sido realizada em pesquisas anteriormente realizadas. Terceiro, a caracterização da emulsão e também do cimento que foi utilizado. Posteriormente, a moldagem dos corpos de prova, os ensaios mecânicos e, por fim, analisar e interpretar os resultados que foram obtidos. Trago aqui a tabela número 9 do trabalho, onde são demonstradas as nomenclaturas dos CPs e as quantidades das amostras por ensaio. Neste caso, para a mistura de referência, foi adotado a sigla REF, que é composta por agregados naturais. Já as misturas com material reciclado são denominadas FP, onde foi empregado fresado e pó de pedra. A letra C corresponde ao cimento e a letra E corresponde à emulsão. Portanto, a nomenclatura utilizada até o fim dessa apresentação será esta, conforme consta na tabela. Assim como a quantidade de corpos de provas que foram necessários para a realização dos ensaios, sendo 4 amostras para resistência à compressão simples, 6 amostras para resistência à tração por compressão diametral e módulo de resiliência e 5 pontos na curva de compactação para cada mistura. O ensaio de fadiga ele é extremamente delicado e o equipamento é muito solicitado. Portanto, para a presente pesquisa, esse ensaio foi realizado apenas com a mistura que apresentou a melhor resistência à tração por compressão diametral, na qual foi a FPC3E3. E neste caso foram moldados 20 corpos de prova e ensaiados aos 28 dias de cura. Após realizar as curvas de compactação, é importante ressaltar que alguns corpos de prova, eles foram moldados em forma de teste, e aqueles materiais que não continham a emulsão na sua composição, não apresentaram resultados. Então, por esse motivo, optou-se por seguir as moldagens apenas com as misturas que tivessem emulsão em sua composição, assim como o cimento. Algumas considerações importantes que devem ser levadas em conta são que nos testes iniciais que foram executados, as misturas elas seriam misturadas à mão, com o auxílio de bandejas e colheres. Entretanto, quando a amostra foi compactada, observou-se certa inconsistência nas partículas e a falta de homogeneização da emulsão com os agregados e o cimento. Nesta figura 5, então, podemos observar como a amostra ficou após ser desmoldada. Entrando na parte dos materiais utilizados, os agregados pétreos empregados na pesquisa provêm da região central do estado do Rio Grande do Sul, no município de Itaara. Os agregados naturais são compostos por brita 3/4, brita 3/8 e pó de pedra. Os mesmos agregados já foram empregados por Possebon e Silva em 2018 em seus estudos e por Bach em 2022. A tabela 10 apresenta as propriedades dos agregados que foram utilizados de acordo com a caracterização feita por Possebon. O material fresado a ser empregado na pesquisa é originário de um trecho fresado da RS 400, entre os municípios de Candelária e Sobradinho, no Rio Grande do Sul, o qual o processo de fresagem ocorreu em maio de 2018. Este fresado também foi utilizado por Correia em 2020 em seus estudos e compõe seu revestimento o CAP 5070. Todo o RAP foi peneirado na peneira 3/4 para a eliminação das partículas maiores de 19 milímetros, os denominados grumos. Na tabela 11, podemos observar o valor do teor de ligante do RAP 5070, bem como as suas densidades. Em relação à emulsão asfáltica, a emulsão foi adotada como catiônica de ruptura lenta, denominada RL1C,
Conforme o que descrevem diversos pesquisadores, dos quais foram apresentados no capítulo 2 do trabalho, no setor de pavimentação do Brasil há uma certa predominância pela utilização desse tipo de emulsão. Portanto, adicionando a emulsão, podemos ampliar a coesão entre os materiais granulares que compõem a mistura, sendo responsável por formar ligações flexíveis entre os componentes. Na figura 10, demonstra-se então a imagem do armazenamento dessa emulsão, e na tabela 13, os seus ensaios de caracterização com as suas respectivas normativas. Bom, o cimento Portland utilizado na pesquisa foi o CP432RS pozolânico, e o cimento foi escolhido devido à sua ampla utilização na região, por questões de logística, custo e de armazenamento. Na tabela 15, podemos observar os ensaios de caracterização que foram realizados para o cimento, bem como as suas normativas vigentes, e na figura 11, o armazenamento do cimento que foi empregado, utilizando lona para evitar a entrada de umidade dentro do material. A partir de então, entramos para a parte de granulometria, na qual, para a mistura reciclada, foi utilizada uma matriz de massa 70-30, de acordo conforme o que é utilizado em pesquisas da bibliografia nacional e internacional, e que já foi empregado por Pache, Tansky, Silva e Rolim. Já para os agregados naturais, buscou-se a aproximação das faixas de material fresado, adequando as porcentagens de cada material. Para isso, as porcentagens de agregados naturais utilizados foram 16% de brita 3/4, 24,5% de brita 3/8 e 59,5% de pó de pedra. Nesta imagem, então, podemos observar que optou-se por enquadrar as misturas dentro da faixa brasileira C do DENIT, de acordo com a norma número 141 de 2010, bem como a faixa alemã da Wirtgen de 2012. Para a composição da mistura de referência, foi utilizado, então, as frações de agregados naturais como forma de modificação do material fresado pelo material virgem, para que não ocorresse nenhuma influência dos resultados da granulometria das misturas, optou-se por enquadrar-se desta forma, juntamente com o material fresado, conforme exercido por Silva e Rolim. De acordo com a compactação e umidade ótima, então, na figura 13, podemos observar as etapas que foram realizadas para o ensaio de compactação Proctor. O ensaio seguiu a norma do DENIT 164 de 2013, com energia modificada, 55 golpes por camada, sem o reaproveitamento da amostra. Nessa etapa, foi obtida a quantidade de água necessária, de forma a garantir que a sua umidade, considerada ótima de compactação, e também obtenção da maior massa específica aparente. Uma curva de compactação para cada mistura foi utilizada para compor uma faixa, uma curva de mistura, foram feitos 5 pontos diferentes de umidades exigidos. A água que era contida na emulsão, ela não foi considerada para as curvas de compactação, conforme exercido por Tansky em 2016 ao empregar a mesma emulsão. Então, as etapas para a compactação foi a separação e mistura, posteriormente a compactação, o nivelamento da amostra no cilindro e a obtenção do peso do conjunto total. Em relação às moldagens de forma geral, as amostras de RT, MR e de fadiga possuem dimensões de 10 por 6,5 e a sua cura foi realizada 24 horas iniciais em estufa a 60 graus Celsius. As amostras de resistência à compressão simples possuem dimensões de 10 por 20 e a sua cura foi de 48 horas iniciais em estufa a 60 graus Celsius. Posteriormente foram desmoldados, pesados e medidos, finalizando assim o processo de cura de 28 dias em temperatura ambiente, contando desde os momentos iniciais. De forma a acrescentar nos resultados, ampliando o banco de dados desta pesquisa, também optou-se por curar um pequeno conjunto de amostras em câmara úmida, para verificar qual seria a diferença entre estufa e câmara úmida. Os ensaios, então, que foram realizados foi o de resistência à compressão simples, seguindo os procedimentos prescritos pela norma do DNR 180, utilizando também alguns parâmetros da norma de BGTC, a NBR 11803. As amostras foram capeadas com argamassa para que fosse
melhor centralizado no equipamento do ensaio. A resistência à tração por compressão diametral seguiu o prescrito pela norma número 136. A figura 21 representa a prensa dedicada ao ensaio e o corpo de prova rompido. Já o módulo de resiliência seguiu o prescrito pela norma número 135 de 2010 e a prensa utilizada no ensaio, bem como as amostras sendo ensaiadas, são demonstradas na figura 22. O ensaio de fadiga à tração por compressão diametral sob tensão controlada segue a norma do ensaio de fadiga DENIT 183 de 2018. Porém, em 2021, o DENIT lançou a sua nova norma, a 434, para materiais estabilizados quimicamente, apresentando como critério de parada de ensaio a ruptura total das amostras. Esse estudo é um estudo pioneiro relacionado a este tipo de mistura, e devido à sua inexistência metodológica relacionada aos parâmetros, optou-se por unir as duas normativas para conduzir e reproduzir o ensaio. Neste caso, foram moldados 20 corpos de prova para que fossem validados 12 em uma curva de fadiga. Algumas amostras não suportaram o carregamento e acabaram rompendo no momento do ensaio. Em relação à porosidade e teor volumétrico de cimento nas misturas, o presente estudo buscou utilizar esse parâmetro de porosidade na tentativa de avaliar e analisar se há homogeneidade em função do acomodamento volumétrico das misturas moldadas em umidade ótima, e não utilizar estes parâmetros para desenvolver uma predisposição comportamental para cada mistura. Nesse caso, a porosidade foi calculada através de fórmulas e o fator de emulsão asfáltica não foi considerado separadamente, mas sim foi considerada a umidade de forma total. Agora, então, entraremos na parte de resultados e discussão. Para analisar os resultados obtidos, foi desenvolvido a análise de teste de hipóteses T-D-Student, chamado de teste T, comparando, em alguns casos, determinado grupo de amostras, a fim de verificar se havia ou não diferenças significativas entre as amostras, utilizando um nível de significância de 5%, ou seja, 95% de assertividade. Foi utilizado o Excel para a realização desse procedimento. Nesse caso, caso haja diferenças significativas entre os resultados nas tabelas serão constados, rejeita-se H0. Caso a diferença não seja significativa entre os resultados, será apresentado não rejeita-se H0. Bom, os primeiros resultados que foram obtidos foram as curvas de compactação e sua umidade ótima. Na figura 23, então, temos as curvas de compactação para as misturas de referência e na figura 24, as curvas de compactação para as misturas recicladas. Pode-se observar uma maior variabilidade nas misturas com fresado, representando, assim, certa dificuldade de se trabalhar com este tipo de material. A tabela, então, traz as umidades ótimas e as suas massas específicas aparente seca. É possível identificar que as misturas com mesmos teores de agentes estabilizadores demonstraram certa similaridade. Por exemplo, nas misturas de referência, a umidade variou entre 8,5% e 9,40%, e a densidade variou de 285 a 2,220 gramas por centímetros cúbicos. Já nas misturas recicladas, a umidade variou entre 8,25 e 9,5. Aranha e Bach descrevem que para as misturas que possuem mesmo agregado e mesma granulometria, nas quais apenas o teor de cimento é variado, maior deve ser a umidade obtida e menor a sua densidade, conforme se vai aumentando o teor de cimento. Porém, apenas o teor de umidade se enquadrou nesta perspectiva, enquanto as densidades obtiveram um comportamento contrário. Esse comportamento pode ter sido ocasionado pela diferença de emulsão asfáltica que foi inserida, pelo equilíbrio da hidratação do cimento ou ainda pela porosidade da rocha. Entrando na parte dos resultados dos ensaios, em relação à sua cura, podemos observar que as misturas com 1% de cimento e 2% de emulsão asfáltica curadas em estufas são as que possuem os resultados mais elevados de resistência à compressão simples. Ao comparar a REF C1E2 e a FP C1E2 curadas em estufa,
A REF-C1-E2 apresentou resistência de aproximadamente 46% superior em relação à FP-C1-E2. Ao comparar a REF-C1-E2 e FP-C1-E2 curadas em câmera úmida, podemos observar que a REF-C1-E2 apresentou uma resistência de 17% superior em relação à FP-C1-E2 curada em câmera úmida. Nesse caso, através da análise do teste T, podemos observar que houveram diferenças significativas em todos os grupos confrontados, tanto na cura em estufa, como na cura em estufa e câmera úmida. Sendo assim, estufa ainda representa os maiores resultados de resistência à compressão simples. Em relação aos resultados de forma geral de todas as misturas, podemos observar na tabela 19 os resultados de RCS médios. Para os resultados das misturas de referência, houve um acréscimo de resistência à medida em que eram aumentados os teores de cimento e emulsão, exceto a mistura REF-C1-E3, que apresentou um decréscimo em relação à REF-C1-E2. Os resultados de RCS que foram encontrados exibem uma certa tendência em todas as misturas, considerando que todas as misturas de referência apresentaram resultados superiores a FP, quando relacionadas com a mesma porcentagem de cimento e emulsão inseridos, exceto as misturas REF-C1-E3 e FP-C1-E3, que obtiveram o mesmo resultado, não obtendo diferença entre elas. De acordo com os resultados alcançados por meio da análise estatística, podemos observar que não há diferenças significativas entre as misturas REF-C1-E3 e FP-C1-E3, por exemplo, podendo-se concluir que é possível utilizar o fresado, obtendo o mesmo resultado em relação à referência, economizando assim na utilização do agregado da jazida. Então, na confrontação entre REF-C3-E2 e REF-C3-E3, também não se identificou diferenças significativas. Neste caso, o teor de cimento é 3%, porém, o teor de emulsão variou de 2% para 3%. Consequentemente, pode-se optar pela utilização da mistura REF-C3-E2, visando a economia do teor de emulsão asfáltica. Alguns autores destacam, como por exemplo Jitsanjian e Tiao, que os agregados às vezes apresentam maior influência do que o próprio teor de emulsão em si. Para o ensaio de resistência à compressão simples, os autores com 5% de emulsão obtiveram uma resistência à compressão simples de 0,14 MPa. Porém, ao diminuir o teor de emulsão para 3%, os autores obtiveram uma resistência à compressão simples maior, de 0,35%. Na figura ao lado, podemos observar o corpo de prova rompido após o ensaio de resistência à compressão simples. Entrando na parte de porosidade e índice de porosidade por teor volumétrico de cimento, apresentam-se as figuras relacionadas às misturas de referência. É possível identificar que nessas misturas, quanto maior foi o teor de cimento, menor foi a porosidade. Nesse caso, exibindo menores teores de porosidade, as misturas com RCS menores exibiram maiores porosidades nas composições. Já a porosidade nas misturas com fresado e pó de pedra, de acordo com como podemos observar, a variabilidade foi um pouco maior, isso podendo ser ocasionado devido ao seu número de vazios, no qual a mistura de referência aparece com menor inconsistência em relação a com o fresado. De acordo com Silva, em 2018, empregando cimento CP5 e RAP, o autor obteve porosidades na faixa de 20% a 27%, estando de acordo com esse estudo, apesar do autor não ter usado a emulsão asfáltica nas suas composições. Já o índice porosidade por teor volumétrico de cimento, ele se mostra eficiente nas análises de RCS, visto que em ambos os casos ele apresentou um ajuste estatístico satisfatório, considerando o nível de cimentação das diferentes misturas, e também manteve coerente as suas relações. Uma das principais razões para que haja esse aumento, essa taxa de ganho de resistência, é que o cimento promove uma ligação efetiva no momento de contato com os materiais.
Avaliando apenas o efeito do teor de emulsão asfáltica nas misturas, podemos observar que ao elevar o teor de emulsão asfáltica de 2 para 3% nas misturas de referência com 3% de cimento, houve um baixo acréscimo, pois os resultados são praticamente iguais. Já ao se aumentar o teor de emulsão de 2 para 3% nas misturas com 1% de cimento, houve um decréscimo da resistência à compressão simples em relação à de 3% de cimento. Já nas misturas com fresado e pó de pedra, o comportamento foi ao contrário. Ao se elevar o teor de emulsão de 2 para 3% nas misturas com 3% de cimento, o RCS médio reduziu. Já nas misturas com 1% de cimento, ao se elevar o teor de emulsão de 2 para 3%, esse resultado foi acrescido. Analisando apenas o efeito do teor de cimento nas misturas, para a mistura de referência, podemos observar que, conforme se aumenta o teor de cimento, o ganho de resistência à compressão simples é considerável. Assim como nas misturas com fresado e pó de pedra, no qual, ao elevar o teor de cimento de 1 para 3%, as resistências aumentaram consideravelmente. Esse comportamento também foi observado por Pache em 2016, onde o autor elevou o teor de cimento de 3 para 7% em suas misturas e percebeu que os resultados de RCS praticamente duplicaram. Entrando no ensaio de resistência à tração por compressão diametral, de forma a analisar o seu tipo de cura, podemos observar que nas misturas de referência, o resultado da cura úmida se sobressaiu em relação à estufa, apresentando 0,12 MPa. Já nas misturas recicladas, o RT da estufa foi superior em relação à câmara úmida, apresentando um RT médio de aproximadamente 0,17. Nesse caso, podemos afirmar que a cura úmida teve um melhor efeito nas misturas com agregados naturais e a cura em estufa obteve um melhor efeito nas misturas recicladas, podendo afirmar que a interação entre os componentes ocorreu da melhor forma. Perante a análise estatística, confirma-se que 95% de certeza que há diferenças significativas nos grupos confrontados. A possível divergência nos comportamentos das misturas em relação à forma de cura está relacionada aos materiais envolvidos de forma geral, visto que o agregado natural possui, neste caso, uma maior absorção. Por outro lado, a cura em estufa proporciona ao fresado e à emulsão uma interação maior para o entrosamento de agregados com o ligante, conforme já destacado por diversos autores da literatura. Apresentando os resultados de forma geral, podemos observar que para as misturas de referência, o maior resultado de RT médio ficou com a mistura REF C3E3, na qual possui o maior teor de cimento e o maior teor de emulsão. Já para as misturas com fresado, a maior resistência à tração por compressão diametral ficou com a mistura FPC3E3, que apresenta o maior teor de cimento e o maior teor de emulsão. Todas as misturas tiveram um acréscimo, todas as misturas com fresado tiveram um acréscimo em relação às misturas de referência, exceto pela mistura REF-C3E2, que decresceu em relação a FPC1 e 3. Só um minuto. Desculpa. Como se percebe através do gráfico, há uma certa variabilidade nesses valores que foram obtidos para as amostras em cada teor de emulsão que foi empregado. Mas esse comportamento ele é semelhante ao encontrado por Bessa et al. Em 2014, em que os autores comprovam que inserir mais ligante na mistura promove uma maior coesão dos agregados nas misturas, promovendo estabilidade ao esqueleto mineral. Nesse caso, podemos observar que apenas as misturas FPC3E2, REF-C3E3 e FPC3E3 atingiram a RT recomendada pelo DENIT, que deve ser de 0,25 a 0,35 MPa aos 7 dias de cura. Porém, essas misturas foram curadas em 28 dias. Todas as misturas com 1% de cimento não se enquadraram em nenhuma dos mínimos da bibliografia supracitada. Porém, as com 3% se saíram melhor em relação às de 1%.
Wirtig, em 2012, relata que o mínimo de RT deve ser de 0,22 MPa e Collins et al. Relata que deve ter um mínimo de 0,17 MPa. Passando para o ensaio de RT em relação à porosidade e o índice de porosidade por teor volumétrico de cimento, podemos observar o mesmo comportamento da resistência à compressão simples, na qual, ao se elevar o teor de cimento, a porosidade reduziu. Já nas misturas com material fresado, podemos destacar que, conforme se aumenta a porosidade, se aumenta a RT. Então, podemos verificar, neste caso, que as misturas de referência tiveram uma variabilidade um pouco maior em relação à mistura com fresado e pó de pedra. De acordo com o Balbo, não há tendências para se ajustar a porosidade, mas é possível reduzir esse fator ajustando as estruturas internas das misturas, como, por exemplo, pode-se aumentar a energia de compactação e assim se reduz a umidade ótima em relação a energias menores, e para ganhar massa específica aparente seca. Ou ainda compactar o material no ramo seco. Desta forma, é possível reduzir a porosidade do material. Analisando o efeito do teor de emulsão asfáltica para as misturas, na figura 40, verificamos os resultados para misturas de referência, onde o teor de emulsão asfáltica de 3% foi superior ao de 2% em ambos os casos, sendo que o acréscimo da mistura com 3% de cimento foi a maior diferença entre o acréscimo de um para o outro. Já nas misturas de 1% de cimento, ao se elevar o teor de emulsão asfáltica de 2% para 3%, houve também um acréscimo, porém, bem menor do que em relação ao de 3% de cimento. Já na relação do teor de emulsão asfáltica para RT nas misturas de fresado e pó de pedra, passar a emulsão de 2% para 3% também acresce na RT, porém, as diferenças desse aumento, de acordo com a análise estatística demonstrada anteriormente, não foram significativas, conforme demonstrado. Por isso, é possível economizar no teor de emulsão asfáltica, obtendo os resultados próximos àqueles com maior teor de ligante. Analisando o efeito do teor de cimento no ensaio de RT, podemos observar que, ao elevar o teor de cimento de 1% para 3% nas misturas com 2% de emulsão asfáltica, o RT passou de 0,07 para 0,18 MPa. Já nas misturas com 3% de emulsão asfáltica, ao se elevar o teor de cimento de 1% para 3%, o RT acresceu de 0,11 para 0,41 MPa. Já nas misturas com fresado e pó de pedra, o acréscimo também foi observado. Entretanto, ao se elevar o teor de cimento de 1% para 3% nas misturas com 2% de emulsão, o RT passou de 0,18 para 0,40 MPa. Já nas misturas com 3% de emulsão asfáltica, o RT passou de 0,20 para 0,43 MPa. Em relação às misturas de referência, nas misturas com mais cimento e mais emulsão, pode-se justificar que houve uma diminuição nos vazios da mistura. Sendo assim, o melhor intertravamento dos agregados aconteceu. Neste caso, ficou ainda mais visível para a mistura REF C3E3. Em relação às misturas recicladas, a razão dessa diferença nos ganhos de resistência ser menor em relação às de referência, pode-se dizer que os resultados são mais homogêneos e que o acréscimo de 7,5% da mistura FPC3E2 para FPC3E3 justifica o fato da diferença entre elas não ser significativa, pois esse acréscimo foi de 7,5%. Entrando no ensaio do módulo de resiliência, em relação à cura úmida e cura em estufa, podemos observar que nas misturas de referência, a cura em câmara úmida se sobressaiu 49% em relação à cura em estufa, enquanto que nas misturas de fresado e pó de pedra, as amostras com a cura úmida se sobressaíram cerca de 17%. Na tabela 25, podemos observar os resultados médios, bem como seus desvios padrão e coeficiente de variação. Na tabela 26, temos a análise estatística, onde podemos observar que a única mistura, a única comparação que não teve diferenças significativas
foi entre as misturas REF-C1E2 e FP-C1E2 curadas de forma úmida. Os resultados de módulo de resiliência, variando o teor de emulsão encontrados por Bessa et al. 2014, foram 1.515 MPa para 2% de emulsão, estando mais aproximados das misturas FP-C1E2 curada em estufa e REF-C1E2 também curada em estufa. O autor também percebeu que no caso do módulo de resiliência, conforme foi aumentando o teor de emulsão, o módulo de resiliência decresceu. Cabe ressaltar que os autores utilizaram a cura em temperatura ambiente nesse estudo. De forma geral, diferentemente da RT, as misturas com material fresado apresentaram resultados decrescentes em todos os casos em relação àquelas de referência. Esse decréscimo da mistura de referência, por exemplo, da REF-C1E2 para FP-C1E2 foi de aproximadamente 13%. Da mistura REF-C1E3 para FP-C1E3, o decréscimo foi de aproximadamente 13%. No teste T, identificamos que ao comparar as misturas REF-C1E2 com FP-C1E2, não observamos diferenças significativas entre eles, podendo assim novamente economizar nos agregados provindos de jazidas. Em relação às confrontações das misturas de mesmo agregado, mantendo o teor de cimento e variando a emulsão, a comparação REF-C1E2 versus REF-C1E3 também não apresentou diferenças significativas entre as médias. Nesse caso, os autores descrevem que os vazios da mistura podem ter mais influência e uma influência mais significativa do que o próprio teor de emulsão em si. Já Cardone et al. Atribuíram que a diminuição dessa rigidez pode ser ocasionada devido aos cristais formados durante a hidratação do cimento. Em relação à porosidade e índice porosidade por teor volumétrico de cimento no ensaio de módulo de resiliência, identificamos que nas misturas de referência a porosidade permaneceu na faixa de 22% a 26%, em relação ao MR, exibindo resultados de porosidade semelhantes em todas as misturas e bem variáveis. Nas misturas recicladas, os resultados de porosidade ficaram entre 24% e 31% em relação ao MR, sendo, nesse caso, uma porosidade superior em relação às misturas de referência. Já em relação à porosidade por teor volumétrico de cimento, conforme se aumenta o teor de cimento, menor foi o índice obtido. Entretanto, o ajuste estatístico atribui um resultado satisfatório para a análise desse índice. Analisando o efeito do teor de emulsão asfáltica isoladamente para o ensaio de MR, podemos observar que, ao aumentar o teor de emulsão de 2% para 3% nas misturas com 3% de cimento, o resultado acresceu aproximadamente 20%. Já na mistura com 1% de cimento, ao se elevar o teor de emulsão de 2% para 3%, esse acréscimo foi um pouquinho menor. O módulo de resiliência, ele passou de 1.613 para 1.631, representando um acréscimo de aproximadamente 1,10%. Já na mistura reciclada, houve um comportamento contrário, na qual, se aumentar o teor de emulsão asfáltica de 2% para 3% nas misturas de 3% de cimento, o resultado de módulo de resiliência decresceu 20,47%. Já nas misturas com 1% de cimento, ao se elevar o teor de emulsão de 2% para 3%, o MR passou de 1.400 para 1.419 MPa, representando um acréscimo de aproximadamente 1,34%. Esta baixa porcentagem de acréscimo também reforça o que foi encontrado pela análise estatística, pois para as misturas FP-C1E2 e FP-C1E3 não foram encontradas diferenças significativas entre as médias. Isolando o efeito do teor de cimento, podemos observar que, ao elevar o teor de 1% para 3%, o MR médio passou de 1.613 para 8.229 MPa. Já nas misturas com 3% de emulsão, ao se elevar o teor de cimento de 1% para 3%, o módulo de resiliência passou de 1.631 para 10.289 MPa.
Nesse caso aqui, o pontinho laranja não está aparecendo, pois ele está bem junto aqui com o azul. Já nas misturas com fresado e pó de pedra, em relação ao MR, ao passar o teor de cimento de 1 para 3% nas misturas com 2% de emulsão, o MR acresceu de 1.400 para 6.899 MPa. Já nas misturas com 3% de emulsão, ao subir o teor de cimento de 1 para 3%, o MR passou de 1.419 para 5.487. Isolando, né, esse teor, as misturas referência e fresado e pó de pedra, podemos perceber que o teor de 3% de cimento foi superior ao de 1% em ambos os casos. Entrando agora no ensaio de fadiga, apresentarei algumas observações importantes. Para materiais estabilizados quimicamente, é corriqueiro expressar a vida de fadiga em termos de tensões. Portanto, serão apresentados a curva de uma única mistura ensaiada à fadiga, que foi a FP-C3E3, na qual resultou a maior resistência à tração por compressão diametral. Optou-se, então, por compará-la com outros estudos e não apresentá-la individualmente. O R quadrado, próximo a 1, apresentado no gráfico, é um resultado de baixa dispersão, sendo um critério de controle de curvas e corroborando com o encontrado por diversos autores que já estudaram a fadiga, como Gaspar, et al., Silva, et al., Farias e Bach. Serão representados, então, os gráficos de número de ciclos de aplicação de carga para ruptura e um percentual de relação entre tensões, conforme as figuras a seguir. Bom, na curva referente à mistura FP-C3E3 desta pesquisa, representada pela curva vermelha, pode-se perceber que em algumas tensões aplicadas, o número de ciclos nem chegou aos 1.000. Esse comportamento de degradação rápida, ele representa uma baixa capacidade de suporte dessa mistura, de modo a que suporte tensões máximas durante o ensaio na ordem de 55%. Isso pode estar relacionado, no caso aqui, 55%. Isto pode estar relacionado com a falta de envolvimento total dos agregados e também a estruturação do número de vazios, conforme relatado durante toda a apresentação, visto que o material fresado também possui a camada de ligante envelhecido ao redor do material. Por esses fatores, podem exibir uma acelerada propagação de fissuras. No caso da Austro-Rhodes, ela indica que 1 milhão de ciclos é o valor alvo que uma mistura de BGTC deve atingir. Porém, esta mistura não atingiu esse patamar. Foi observado um comportamento padrão. No caso, quanto menor o nível de tensão aplicado, maior os ciclos para ruptura. Nesse caso, o ensaio pode acabar se tornando um pouco mais demorado. De acordo com Silva et al., as diferenças de tensões aplicadas, também, que foi encontrada pelos autores, também foi inferior a 1.000 aplicações, conforme a curva roxinha aqui. Gaspar ainda descreve que analisar a energia dissipada no ensaio de resistência à tração também é um parâmetro de boa opção para auxiliar na ordenação das misturas asfálticas relacionadas à vida de fadiga. Porém, não se substitui a investigação da fadiga do material, por ser um ensaio realizado para verificar diferentes níveis de carregamento e apresentar influência da rigidez dos materiais. Com maior porosidade e com agregados frágeis na composição granulométrica da mistura, o comportamento à fadiga tende a ser menos adequado, não dependendo apenas das suas ligações, mas também da própria resistência do agregado. Deste modo, são apresentadas agora as considerações finais do trabalho. De acordo com as umidades ótimas e as densidades obtidas, a literatura aponta que para as misturas que tenham o mesmo tipo de agregado e mesma granulometria, onde se varia apenas o cimento, o teor de umidade obtido deverá ser maior, enquanto a densidade deverá ser menor. Todavia, apenas o teor de umidade se enquadrou nesta perspectiva, enquanto as densidades obtiveram um comportamento contrário.
Na resistência à compressão simples, os resultados da cura em estufa se sobressaíram em relação à cura úmida, melhorando o intertravamento dos agregados, assim como a relação entre eles. Na comparação de todas as misturas de forma geral, os resultados de RCS das misturas de referência tiveram um acréscimo de resistência conforme foram aumentando os teores de cimento e emulsão. O mesmo comportamento foi obtido nas misturas com fresado, com exceção da mistura FP-C3E3, que reduziu em relação a FP-C3E2. De acordo com a análise estatística, concluiu-se que, nas confrontações entre REF-C1E3 e FP-C1E3, e também entre REF-C3E2 e FP-C3E2, não obtiveram-se diferenças significativas nos resultados, corroborando para a ideia de que é possível economizar na utilização de agregados provindos de jazida, utilizando material reciclado. Já na resistência à tração por compressão diametral, houve uma divergência nos comportamentos das misturas em relação à sua forma de cura, porém a estufa proporcionou ao fresado e à emulsão asfáltica uma interação bem maior para o entrosamento do agregado, devido ao ligante envelhecido do RAP. Na análise de todas as misturas, de uma forma geral, aquelas com o material fresado tiveram os resultados RT superiores em todos os casos, e isso independente da porcentagem de cimento e emulsão asfáltica inserido. Em relação ao módulo de resiliência, as misturas com material fresado decresceram em todos os casos, quando comparados com a mistura de referência. Apesar desse comportamento, na análise estatística do ensaio DMR, em diversas confrontações não foram encontradas diferenças significativas, corroborando com o fato de que o fresado pode sim se apresentar como um bom material e com potencial de utilização. O ensaio de fadiga, ele realmente serviu como um resultado bem inicial para as misturas recicladas a frio estabilizadas com cimento e emulsão asfáltica, visto que foi ensaiada apenas uma mistura, né, e devido a inexistências metodológicas frente a isso, mas apesar disso, teve baixa dispersão nos resultados, e pode-se concluir que quanto maior o número de ciclos para a fratura completa, menor deve ser o nível de tensão aplicada, tornando o ensaio a ser um pouco mais demorado. Sendo assim, destaca-se a importância de realizar esse ensaio em mais misturas para futuras comparações, principalmente para se ampliar os conhecimentos nesse tipo de material relacionados à fadiga. Realizando um apanhado geral dos resultados, né, conclui-se que a reciclagem de pavimentos aplicando material fresado combinado com cimento e a emulsão tem toda a capacidade de ser utilizada como mistura para a concepção de camada de base dentro da pavimentação, desde que sejam respeitadas as suas características, os seus limites, as normativas vigentes, para que com isso se possa ter uma economia de agregados que são extraídos das jazidas, equilibrando a estabilização do material para atender às necessidades de projeto, além de reutilizar o RAP, né, que poderia ser descartado inadequadamente. E o último índice, que foi o índice de porosidade por teor volumétrico de cimento utilizado nas misturas, exibiu uma boa relação e torna-se um bom indicador, né, capaz de auxiliar aí nas definições dos melhores desempenhos mecânicos, de acordo com o encontrado em diversas bibliografias, principalmente relacionadas à BGTC. Deixo algumas sugestões para trabalhos futuros, como reproduzir um novo estudo utilizando o compactador giratório SuperPave, por exemplo, reproduzir a metodologia substituindo os agentes estabilizadores por cal ou espuma de asfalto, avaliar as propriedades de resistência, rigidez e o comportamento à fadiga com maiores quantidades de amostras, uma amostragem um pouco maior. Também realizar uma análise no software Medina para desenvolver análise mecanicista, né, configurando diversos pavimentos. Reproduzir essa metodologia apresentada para uma idade de cura de 91 dias e não de 28, para verificar se essa resistência continuará aumentando conforme se aumenta o prazo de cura, né? Fazer uma análise de custos, né, utilizando o dimensionamento dos pavimentos, justamente para verificar se esse material é um potencial econômico na implementação dessas estruturas. Eu gostaria de deixar meus agradecimentos para a Universidade Federal de Santa Maria, o Laboratório de Materiais de Construção Civil da UFSM, o PPGEC,
a todo o grupo GEPAS e seus integrantes, em especial as minhas colegas Chavelli, Alana, Jéssica, que de colegas se tornaram amigas, a CBB Asfalto, a CAPES pela disponibilização da bolsa, a Petrobras, e é isso. Obrigada, Gabriela, então, pela apresentação e pelo cumprimento do tempo. Então, acho que exatos, talvez faltando 1 ou 2 minutos para completar os 50 minutos. Pelos meus cálculos,